Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre ácidos nucleicos e os lipídios. Este conteúdo está no capítulo 3. Eu sugiro que durante a videoaula vocês estejam com o livro aberto e façam as anotações à medida que eu for explicando os tópicos aqui nessa videoaula. Ácidos nucleicos. Nós sabemos, que os ácidos nucleicos DNA e RNA são moléculas importantíssimas para a célula. Cada uma vai ter sua função específica. Por exemplo, o DNA tem a função de conter as informações genéticas, conter as informações necessárias para a formação de proteínas, proteínas essas que vão participar de todo o metabolismo da célula. No DNA também contém as informações que vai ser transmitida para as células descendentes. Então, é uma substância, é uma molécula importante para a vida, vamos dizer assim. E o DNA e RNA são polímeros. Lembramos que polímeros são substâncias formadas por várias unidades ligadas. São polímeros formados por uma cadeia lineares de monômeros chamados de nucleotídeos. Então, o DNA e o RNA é uma cadeia longa formada por monômeros, que são partes menores, que são chamados de nucleotídeos. Aqui nós temos a configuração de um nucleotídeo. Os nucleotídeos são monômeros de ácidos nucleicos, são formados pela associação de três compostos. Então nós temos nesses monômeros um ácido fosfórico, que é o grupo fosfato, esse vermelhinho aqui, uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, nós temos a pentose, que é um carboidrato, Nós temos aqui 5 carbonos, cada parte dessa daqui da figura, que estou apontando aqui, é a ligação de um carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. E uma base nitrogenada, e a base nitrogenada que vai variar de acordo com o nucleotídeo. Lembrando que nós temos guanina, timina, uracila. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, na pentose, que é aquele anel com 5 carbonos, tá? No DNA e no RNA ele vai ser diferente. No DNA, nós vamos ter a desoxirribose e no RNA vai ser uma ribose. Tudo isso, gente, por causa de uma diferença nesse carbono aqui, ó. Um vai ter um oxigênio a menos, no caso da desoxirribose, sem o oxigênio, e a ribose vai ter a presença de um oxigênio. Então, por isso, nós temos a diferença de desoxirribose, ou seja, deso, o prefixo deso, significa sem oxigênio, e a ribose com o oxigênio. Então, a diferença do DNA e o RNA está na desoxirribose, tá? Na ausência de um oxigênio, e aqui nós temos a presença de um oxigênio na pentose. E as bases nitrogenadas, Os nucleotídeos do DNA podem apresentar 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Nós temos a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Os nucleotídeos do RNA, eles têm as configurações similares, porém, ele vai apresentar uma uracila no lugar da timina. Então, no DNA, nós temos tipos de bases nitrogenadas. Nós temos uma que vai ter adenosina, uma vai ter a citosina, uma vai ter a guanina e outra a timina. No RNA, a diferença vai ser, no lugar da timina, não vai ter a timina, vai ser uma uracila. Então, como todos os polímeros, tem as ligações entre seus monômeros, o DNA e o RNA, seus monômeros, nós acabamos de ver, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos vão se ligar através de uma ligação fosfodiéster. Essa ligação ocorre entre um grupamento fosfato e a pentose da base nitrogenada, e assim sucessivamente, ocorrendo essas ligações até formar essa molécula de DNA ou RNA. Lembrando que na molécula de DNA nós temos uma dupla fita que se liga através de pontes de hidrogênio que nós veremos a seguir. E outra grande diferença entre a molécula de DNA e RNA é a sua configuração estrutural. No DNA nós podemos observar uma dupla fita e no RNA nós temos apenas uma única fita. Nessa figura ao lado aqui nós podemos observar as interações que ocorrem entre as bases nitrogenadas do DNA, já que é uma dupla fita, Então nós temos aqui o pareamento das bases nitrogenadas, onde a adenina sempre vai parear com a timina e a guanina sempre parear com a citosina. E nunca vai ocorrer um pareamento de citosina, por exemplo, com a adenina, e nem da guanina com a timina. Sempre vai ocorrer esse pareamento aqui, ó, da guanina com a citosina e da adenina com a timina.
Nunca vai ocorrer pareamentos diferentes. Observem que o pareamento entre adenina e timina forma 2 pontes de hidrogênio e o pareamento entre guanina e citosina formam 3 pontes de hidrogênio. Sabemos então que o DNA é sempre o material hereditário das células, né? E sua sequência de nucleotídeos vai ditar as informações necessárias para o controle do metabolismo das células do ser vivo. Por exemplo, nós sabemos que as proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são formados de acordo com a sequência dos nucleotídeos que foram prescritas do DNA. O RNA vai ler essa sequência, vai levar essa informação. Tem todo o processo metabólico lá que nós veremos posteriormente, né, para formar as proteínas. E as proteínas são formadas com base na ordem que as bases nitrogenadas apresentam no DNA. Então, por isso que o DNA é uma molécula que vai armazenar essas informações, vai replicar essa informação, passar para o RNA. O RNA vai levar essa informação para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma vai ocorrer a leitura desse RNA, que tem a sequência específica que veio do DNA, né? E assim formar as proteínas de acordo com o que foi programado dentro do DNA. E agora veremos sobre os lipídios. Conhecidos também como óleos e gorduras, são compostos bipolares, ou seja, tem 2 polos, e por isso são insolúveis em água. São biomoléculas que podem também formar polímeros. Funções dos lipídios são moléculas de armazenamento de energia, compõem a membrana plasmática e também funcionam como isolantes térmicos. E os ácidos graxos são tipos de lipídios, né? São moléculas longas formadas por uma sequência de átomos de carbono ligados entre si e associados a átomos de hidrogênio. Sua extremidade vai possuir um grupo carboxila, que é esse daqui. Então aqui nós temos a representação esquemática, né, que seria um ácido graxo. Nós temos aqui a sequência de carbonos ligados entre si, né, formando um grande polímero, e na extremidade dele nós temos uma carboxila. E os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Lembrando que os ácidos graxos, né, são formados por uma sequência de carbonos, e a sequência de carbonos apresenta alguns hidrogênios ligados nele. Então, os ácidos graxos saturados, eles vão apresentar um número máximo de hidrogênios ligados a esses carbonos. Por exemplo, eles vão ser sólidos à temperatura ambiente. Um exemplo, nós temos a gordura animal. Os ácidos graxos insaturados possuem um número de hidrogênios menor que o dobro de carbono. São líquidos em temperatura ambiente. Um exemplo são os óleos vegetais. Então, nós vimos na configuração dos ácidos graxos, né, tem um grupamento carboxílica e um grupamento de carbono, né, formando a sequência, e esse grupamento de carbono apresenta alguns hidrogênios ligados. Então, de acordo com a quantidade de hidrogênio, os ácidos graxos podem ser saturados e insaturados. Saturados, quando apresentam um número máximo de hidrogênios ligados a esses carbonos, e eles vão ser sólidos à temperatura ambiente. Nós temos o exemplo da gordura animal. Os ácidos graxos insaturados, eles possuem um número de hidrogênios inferior do que a quantidade de carbono existente na molécula de ácido graxo. Então, por isso, eles serão líquidos à temperatura ambiente. Um exemplo, nós temos os óleos vegetais. E uma outra classe de lipídios são os glicerídeos, que são associações de ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Aqui nós temos a ilustração de como ocorre essa interação. 3 ácidos graxos se ligando à molécula de glicerol, formando assim o triglicerídeo. O triglicerídeo é uma forma que os mamíferos encontrou, né, de armazenar energia na célula adiposta. Então, nosso corpo pega todos os ácidos graxos que são circulantes, provindos da alimentação, e combinará os 3 em uma molécula de triglicerídeo, e essa molécula será armazenada dentro de células adipostas. E posteriormente, quando o nosso corpo precisar de energia, vai recorrer a essas células para quebrar esse triglicerídeo e, através da quebra, formar energia para o nosso corpo. Então, os triglicerídeos podem ser energéticos, funcionam como isolamento térmico, né? A gordura funciona como isolamento térmico e também como uma proteção mecânica. A gordura também serve como uma proteção mecânica dos nossos órgãos. E os fosfolipídios são um tipo de lipídios. Os fosfolipídios, eles possuem 2 moléculas de ácido graxo. Deixa eu ligar a mecanismo que desligou. Tá. Os fosfolipídios possuem 2 moléculas de ácido graxo
ligados a um glicerol, sendo uma saturada e outra insaturada. Peraí, o que é saturada e insaturada? Vamos relembrar então. Saturados são todos aqueles ácidos graxos que possuem o número máximo de hidrogênios, ou seja, sempre é o dobro de carbono existente nessa cadeia aqui. Então o saturado ele tem um número muito grande de hidrogênios ligados ao carbono. Ao contrário, o insaturado não tem uma quantidade suficiente de hidrogênio ligado aos carbonos dessa cadeia do ácido graxo. Então nós temos o saturado com vários hidrogênios ligados ao carbono, além do dobro de carbono existente, e o insaturado ele tem inferior, o número de hidrogênios é inferior ao dobro de carbonos existente nessa cadeia aqui. Então o fosfolipídio eu tenho um ácido graxo saturado e um insaturado. Ao contrário dos triglicerídeos, que são 3 ácidos graxos, os fosfolipídios, no lugar do terceiro ácido graxo dos triglicerídeos, os fosfolipídios eles vão apresentar um fosfato, que é esse pontinho vermelho aqui. Então nós temos aqui essa configuração dos fosfolipídios. Deu embromation aqui, mas já vai para o próximo slide já. Então essa configuração molecular dos fosfolipídios vão torná-los moléculas anfipáticas, ou seja, vai ter uma região polar hidrofílica, representada pelo grupo fosfato, e uma região apolar hidrofóbica, representada pelos ácidos graxos. Em solução aquosa, os fosfolipídios se organizarão de forma que sua porção polar isolarão as porções apolares. Então nós temos aqui fosfolipídios adicionados em solução aquosa. Eles vão formar micelas, onde a região hidrofóbica fica no interior da molécula, sem contato com a água, e a região hidrofílica fica no exterior, ou podem formar monocamadas, onde a porção com afinidade com a água fica na região em contato com a água e a porção hidrofóbica fica por fora da água. Lembrando que os fosfolipídios eles vão compor a membrana plasmática de todas as células, formando uma bicamada, como se fosse essa monocamada aqui. E nós temos aqui então a configuração da membrana plasmática, da bicamada lipídica. Nós temos aqui então na porção exterior o grupamento fosfato, que é a região hidrofílica com afinidade com a água. Lembrando que o meio extracelular é aquoso e o meio intracelular também é aquoso. Então também nós temos uma região do grupamento fosfato em contato com essa região intracelular, que é um ambiente aquoso. E a parte hidrofóbica fica no interior da bicamada lipídica. E essa bicamada lipídica ela vai regular a entrada e saída de substâncias, garantindo uma identidade química no interior da célula, diferente da composição do meio externo da célula. Uma vez que essa bicamada ela vai impedir a perda de estruturas e de substâncias essenciais para o metabolismo celular, e ao mesmo tempo previne a entrada de substâncias nocivas à célula. Então a bicamada funciona como uma camada protetora para a célula, permitindo que todo o conteúdo da célula fique organizado dentro da célula, obviamente, e ocorra todo o metabolismo, todos os processos. E essa bicamada lipídica, é importante lembrar que ela é seletiva. Ela permite a entrada e saída de algumas substâncias. Nós temos aqui, então, outra classe de lipídios, que são os esteroides. Os esteroides não apresentam ácidos graxos em sua composição. Eles vão ser formados por 4 anéis de carbono interligados e estão presentes nas membranas de grande parte dos seres vivos, com exceção dos representantes de bactérias e arcas, que esses seres têm parede celular. O ergosterol é a principal molécula dos esteroides vegetais e o colesterol é a principal molécula dos esteroides dos animais. E o colesterol é um esteroide muito importante para os animais, pois além de ser compor parte da membrana celular, ele vai ser precursor de hormônios sexuais, vai compor sais biliares e também um precursor da vitamina D. Isso está presente também em todos os animais. O colesterol ele pode ser produzido naturalmente pelo nosso corpo ou também ele pode ser incorporado ao nosso organismo por meio da ingestão de alimentos de origem animal. Por ser um lipídio, ele não é solúvel em água, então ele precisa ser carregado no nosso sangue por algumas lipoproteínas, que vai fazer o transporte desse colesterol
através do nosso organismo. Então nós temos dois tipos de lipoproteínas, a HDL e a LDL. O excesso de LDL na nossa corrente sanguínea, ela traz algum risco à nossa saúde. Por quê? Porque essas substâncias, esse colesterol, ele pode se acumular em alguns vasos sanguíneos, formando algumas placas de gordura, obstruindo o caminho do sangue, que pode levar o indivíduo a desenvolver vários tipos de doença, como por exemplo a arteriosclerose, que é a obstrução de vasos sanguíneos, impedindo que a corrente sanguínea leve oxigênio e nutrientes ao tecido, causando a morte desse tecido. Se ocorrer no tecido cardíaco, pode ocorrer a questão do infarto no miocárdio, podendo levar a pessoa então à morte. O HDL, pelo contrário, ele é chamado de um bom colesterol, porque ele se movimenta livremente pela corrente sanguínea e consegue desfazer as placas de LDL formadas nas paredes dos vasos, evitando assim a formação dos asteromas. Essas placas chegam ao fígado, onde são metabolizadas e transformadas em sais biliares. E um outro tipo de lipídio muito encontrado são as ceras. As ceras são como os outros lipídios, são apolares e, portanto, hidrofóbicas. Elas são encontradas em organismos terrestres, principalmente em plantas, e permeabilizando os órgãos e estruturas desses seres vivos. No reino vegetal, as ceras costumam revestir folhas e frutos, prevenindo eles contra a perda de água. Essas substâncias são particularmente importantes em plantas de clima mais secos, como as do cerrado e da caatinga, porque ela evita que a planta perca água para a atmosfera, já que ela vive em ambiente desértico, um ambiente muito seco, qualquer perda de água para ela vai ser prejudicial. Alguns animais também possuem esse tipo de lipídio, produzem, como as abelhas. Utiliza essa cera para a construção de suas colmeias e os mamíferos produzem naturalmente em suas orelhas como forma de cerume, impermeabilizando o órgão e servindo de barreira contra micro-organismos patogênicos. E na nossa aula de hoje é esse conteúdo. Qualquer dúvida, me procurem. Tem outro texto falando sobre saúde e alimentação, que eu peço que vocês façam a leitura, é um conteúdo muito simples, apenas uma leitura já é suficiente, tá? E até a próxima, gente.